Se vocês, pais, conseguirem se libertar das antigas crenças limitantes que lhes foi ensinado e se abrirem para novos conceitos, conseguirão atingir patamares muito maiores de entendimento que nunca antes foram proporcionados ao conhecimento e entendimento de vocês. A vida vai muito além de nascer, crescer e morrer. Olá, filhos amados de Deus. Hoje começa uma série de 3 vídeos para explicar para vocês pais onde se constrói a base para ter um filho de ouro e como manter este filho como um filho de ouro. Em 3 princípios vou falar para vocês como ter um filho de ouro, começando entendendo onde e como se desenvolve esta base de preparação para receberem os futuros filhos para a era de ouro que viveremos na Terra, a 5ª dimensão. E para você que já é pai, para você que já é mãe, acalme-se, pois o entendimento de novos conceitos é essencial para que ocorram mudanças. Em algum ponto, precisa começar esses entendimentos para as transformações. E esse ponto está sempre no momento presente, no agora. O passado já passou e o futuro se constrói sempre com a semente plantada no momento presente. Portanto, continuem a caminhada buscando entender, aceitar e compreender que a vida se renova a todos os instantes e nos oferece novos conceitos para acompanhar estas renovações. Aceite as mudanças com a mente aberta e a consciência tranquila de que transmitiram o seu melhor de acordo com o que aprenderam em um ciclo constante de repetições, mas que agora tem a oportunidade de quebrar o ciclo repetitivo e sair da corrida dos ratos, que corre e permanece sempre no mesmo lugar, num constante repetir de atos. Pare um instante e se permita observar e raciocinar com uma percepção maior, com um olhar mais amplo do que está acontecendo ao seu redor. Talvez você me diga que o mundo está cada vez pior, que o mundo está um caos, mas eu te digo que o velho está morrendo. Velhos paradigmas, velhos conceitos, velhos ensinamentos, velhas crenças. Para se construir o novo, o velho precisa morrer. Lembram dos 2 corpos que não ocupam o mesmo espaço? 2 verdades também não. Ou alimentamos a esperança ou nos acabamos no medo. Ou enaltecemos o amor ou incentivamos o ódio. Isso significa o pêndulo da vida se manifestando e temos que tomar uma decisão. Quem vamos apoiar? Mas isso não se refere ao mundo de fora, apoiar fulano ou ciclano, mas sim ao mundo de dentro, dentro de nós, onde tudo começa em primeiro lugar. Que o novo surja baseado no amor fraterno e na igualdade da existência, mas com o entendimento de que, se eu existo, tenho uma função que cabe somente a mim realizar e que seja bom para mim e para o todo que me rodeia. Em nosso coração moram 3 forças com a capacidade de tudo transformar: a Santíssima Trindade. São elas: a força do poder criativo do bem, a sabedoria divina que nos orienta em tudo o que precisamos saber, e o amor que, quando sincero e verdadeiro, tem a capacidade de tudo transformar. Então,
Busquem perceber que muita coisa está mudando. Estamos rumo a uma estrada mais larga de oportunidades, que envolvem conhecimento, entendimento e percepções mais avançadas. Estamos em um estado de transição de um mundo velho para o primeiro degrau de um mundo novo. Se permita fazer parte destas mudanças. Só depende de você. Vem comigo transitar por esta oportunidade que temos de evoluir para um mundo melhor. Estes conhecimentos antes pertenciam somente aos grupos fechados, chamados de iniciados. Hoje está aqui para quem quiser fazer novas escolhas e viver melhor. A escolha é de cada um. Faça valer esta oportunidade e evolua. O primeiro princípio refere-se ao processo de comunicação com as almas das crianças que estão chegando e as que já estão aqui e que se encontram perdidas, sem amparo e instrução de como entender os processos que acontecem com elas e que seus pais ignoram por falta de entendimento, conhecimento e compreensão destes acontecimentos. São almas com novos conceitos de vida. Querem saber sempre o porquê de cada situação. Não aceitam ordens. Querem compreender o fato que acontece. E quando crianças carecem de amor, amparo e um porto seguro para se desenvolverem, pois estão no processo de adaptação com o planeta Terra, o nosso mundo. E vocês que estão aqui recebendo-as como pais, podem contribuir para que este processo seja construído de uma forma amorosa, pacífica e mais eficaz que a que vivemos até agora, onde se educava com a metodologia do medo, da dor e do domínio negativo sobre o desenvolvimento delas. Esta nova metodologia oferece um caminho mais amplo, com um relacionamento pacífico, com muito diálogo entre você e seu filho, com explicações para que a consciência de seu filho se desenvolva com o entendimento, exigindo sim um esforço da parte de você, pai, de você, mãe, para compreender, entender com paciência estas crianças e desenvolver a capacidade de ouvi-las. Pois na metodologia antiga só mandávamos e dávamos ordens, pensando é apenas uma criança, não sabe o que faz, eu sei o que é melhor para ela. Este processo de ouvir desenvolve o respeito mútuo entre ambas as partes, pais e filhos. O segundo princípio fala sobre a importância dos registros realizados através dos 5 sentidos no desenvolvimento do corpo e da mente da criança, onde se desenvolve a corrida dos ratos, que são os padrões registrados, positivos ou negativos, e que vão se repetir ao longo da vida desta criança, até que um dia ela desperte a sua consciência e comece a mudar a situação, ou não, e fica repetindo para sempre a mesma situação ao longo da sua vida, com os padrões registrados em sua infância. Tudo se torna mais fácil se os pais buscarem o entendimento e a prática desta metodologia, baseado nas leis universais, para orientarem seus filhos desde o momento da concepção, para uma percepção positiva da vida. E o terceiro princípio fala a respeito da compreensão e aceitação da intuição do 6º sentido, que vem com a criança, em um processo natural que todos nós temos, mas que foi negado e esquecido devido aos ensinamentos apenas da percepção física.
aquilo que os olhos possam ver. O primeiro princípio é a comunicação com a alma. Quando decidirem ser em paz, conversem com o seu futuro filho ou sua futura filha, referindo-se a ele ou a ela como um ser normal, um adulto, pois você está conversando com uma alma igual a você, evidenciando aqui que a alma não possui sexo, é apenas uma energia completa com as duas polaridades, a Yin referindo-se à feminina e a Yang referindo-se à masculina, e que está totalmente equilibrada quando decide viver a experiência na Terra. Quando chega a hora de reencarnar, é que a alma escolhe uma das polaridades para experienciar, a masculina ou a feminina. Para ela não existe esta diferença, ela simplesmente é um ser de pura luz, que assume aquele corpo em desenvolvimento e se permite simplesmente se desenvolver. A expectativa do sexo do bebê é apenas dos pais. O ser em desenvolvimento já sabe que polaridade vai viver a sua experiência. Escolhemos a polaridade no plano espiritual antes do processo da fecundação terrena. Então, durante a gravidez, enquanto vocês pais ainda não souberem o sexo do bebê em desenvolvimento, continua sendo um ser. Converse com naturalidade com o ser em desenvolvimento, como se fosse um adulto, pois você está conversando com a alma deste ser, que é igual à sua. Esqueça o corpo. O corpo é a roupa que a alma vai desenvolver no útero junto com a mãe, para habitar e viver esta experiência terrena. Pense se seria possível uma alma já nascer adulta. Não, não seria possível, mas ela não deixa de ser uma alma só porque está em um corpinho em desenvolvimento. Por enquanto, ainda é a forma que temos para nascer no planeta Terra. Quando a alma assume o corpo em desenvolvimento, é colocado o véu de esquecimento sobre os seus registros das vidas anteriores, para não interferir nas novas experiências que vai viver com a família que escolheu. Terá que aprender tudo do zero, para desenvolver a sua consciência humana. E sim, escolhemos a família que vamos reencarnar, de acordo com aquilo que iremos aprender e ensinar, para a evolução da caminhada das almas de todos os envolvidos. O propósito de todos é evoluir até chegar à ascensão. Isso em linhas bem simples e sincréticas. Esta explicação é para a compreensão de vocês de como o processo ocorre e por que ocorre, e se desenvolve dentro da quarta lei universal, a lei da polaridade, com uma linha linear de infinitas possibilidades dentro do conceito de aprender e ensinar. Para as almas evoluírem, o caminho mais curto e verdadeiro é o amor, o respeito e a honestidade consigo mesma. Sejam verdadeiros com seus filhos e verão que é fácil se comunicar com eles. O amor é a energia mais elevada que existe, com a capacidade de tudo transformar, começando com um amor por si mesmo e se estendendo para o todo que nos rodeia. Esta experiência nada mais é do que o dás e receberás, se manifestando em uma troca constante e natural de crescimento e desenvolvimento mútuo entre os envolvidos, pois só conseguimos dar o que possuímos em nós. Desabrochem o amor e sejam a luz que existe no interior de cada um de vocês. Porém,
muitos ainda dormem em relação a esses conhecimentos, devidos aos conceitos que nos ensinaram ao longo das décadas. O conceito de perceber apenas o plano físico, o perceptível aos olhos físicos, sem ir além no entendimento e compreensão daquilo que os olhos físicos não veem. Ainda se propaga que morreu, acaba tudo, ou que o paraíso se encontra depois da morte, e que aqui temos que redimir os pecados com o sofrimento para merecer o paraíso. Eu pergunto, que pecado, se na criação se processa a lei da igualdade? Veja os exemplos. Se você plantar semente de feijão, o que você vai colher? Feijão. Quando o gato tem filhotes, o que nasce? Gatinhos. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, onde está o pecado? Portanto, somos filhos de Deus sem pecado algum. Se o Criador, Deus, criou tudo o que existe, ele se expressa através de suas criaturas, nós. E tudo o que existe na natureza, nos dando o direito de criar nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, a criação é sempre nossa. E aqui entra a orientação dos pais no processo educativo e criativo de seus filhos, evidenciando o polo positivo ou negativo. Portanto, o pecado é uma forma que encontraram para nos separar de nós mesmos e de nossa capacidade criativa do bem, nos induzindo ao sofrimento sem o esclarecimento de como isso acontece em nossa vida. Acorda, que pai quer o mal para o seu filho. Vocês, pais, o que desejam para seus filhos? Você, que é o criador da sua vida pelo processo do livre-arbítrio, a livre escolha, conduzido pelas leis universais. Em qualquer plano que você esteja, você encarnado ou desencarnado, você é o autor da sua história, seja ela boa ou ruim. É lei universal e que rege todas as situações da existência. Já falei sobre elas no canal. O link está aqui na bio, mas para relembrar são elas. A primeira é a lei mental, a segunda a lei da correspondência, a terceira a lei da vibração, a quarta é a lei da polaridade, a quinta lei do ritmo, a sexta a lei de causa e efeito e a sétima a lei do gênero. E na lei da correspondência está assim escrito: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Observe a figura que representa esta colocação. Portanto, você é o que é onde você estiver, vivo ou morto. E as mudanças ocorrem quando você entende e aceita o desenvolvimento constante que a vida oferece. Aqui cabe a citação que muitos falam, mas poucos entendem. Têm olhos, mas não veem. Estão totalmente presos a regras, conceitos e mandamentos. Se eu tenho a livre escolha, por que tanta regra? Tantos mandamentos nos dizendo o que fazer. Entendam, a criação divina é perfeita e eterna. Não morre, apenas se transforma em todos os instantes, mudando de um estado para o outro. Todos os dias alguém nasce e alguém morre, em uma constante oportunidade de evolução e transformação. Acorda, nada é nosso, tudo o Criador nos emprestou, devido ao esforço e merecimento de cada um. Desapega, você veio sem nada e volta sem nada. Mas a criação é tão perfeita e amorosa que nos oferece
tudo para o nosso conforto, de acordo com as leis universais. Elas são a nossa orientação. Esquece mandamentos terrenos que servem apenas para nos controlar. Entenda e siga adiante, sem críticas, sem julgamentos. Cada alma é livre para fazer as suas escolhas e viver a consequência desta escolha. A caminhada é individual para cada um. Consegue entender e perceber que somos seres completos, criados com a centelha divina em nós? Com capacidade criativa e que escolhemos uma das polaridades para viver a experiência na Terra? Muito importante, então, é direcionar esta alma para a percepção de si mesma com um ser completo e puro, sem passar adiante os antigos conceitos de pecado que nos ensinaram ao longo dos séculos. O Criador é perfeito e se manifesta através de suas criaturas. Isso que nos ensinaram foi para nos manter ignorantes do saber, dominados, nos induzindo sempre à dependência de um Salvador, seja ele através da religião ou da política. Mas o Salvador não existe. O que existe é a consciência criativa em nosso interior, a vida que nos mantém em qualquer situação. Até mesmo quando estamos dormindo, a vida cuida de nós. E esse estímulo para a alma começa por desenvolver os dois polos cerebrais para manter o equilíbrio do ser. O emocional, referindo-se ao feminino, o yin, e o racional, referindo-se ao masculino, yang. E o espiritual é só observar, pois nas crianças vem muito desenvolvido e presente. Elas vivem nos dois planos naturalmente até os 7 anos. Lembrem-se, estão vindo do plano espiritual. Este contato para elas é natural, como se vivesse nos dois mundos ao mesmo tempo. Na Terra estão chegando, se adaptando, e do plano astral estão saindo. Estão em transição, mas não têm a consciência disso, pelo véu do esquecimento. Chegam aqui um livro em branco, totalmente receptivas para aprender e desenvolver a sua consciência como um ser, e vivenciar tudo o que os pais lhe ensinarem, positivamente ou negativamente, registrando tudo o que acontece ao seu redor, com a convivência com familiares, televisão, celular e o meio que as rodeia. Mas elas continuam tendo o acesso ao plano espiritual naturalmente. Aqueles que têm o conhecimento deste processo conseguem perceber, entender e se comunicar muito bem com seus filhos. Os que não aceitam ou não entendem o processo xingam seu filho, dizem que isso não existe, que é invenção da cabeça deles. Assim, o filho vive a experiência sozinho e que ocorre mais durante a noite no sono, ou quando brincam com seus amigos imaginários. Quem nunca viu seu filho brincando com os amigos imaginários e conversando com eles? Não é coisa de criança, é um processo natural de transição de um mundo para o outro. Portanto, os amigos imaginários existem e são os seus amigos espirituais, como por exemplo, os anjos guardiões, para ficar familiar e você entender o que é. Os pais é que não entendem o processo que os filhos vivem, pois isso nunca foi explicado para eles. Como acontece? Porque quando acontecia com eles na infância, seus pais ignoravam por não saber como agir. E ainda hoje isso continua acontecendo, pela ignorância do saber.
Pois quando as crianças falam para os pais o que viam ou que veem, são taxadas de louca, de mentirosas, de possuída e outros absurdos que se ouvem por aí. Mas buscando o entendimento de como os processos ocorrem, vão saber entender e aceitar como um processo natural, conseguindo manter o equilíbrio de seu filho. Pois isso nasce com ele. Todos nascemos equilibrados. E o meio que nos rodeia nos desequilibra para ensinar a viver a vida, sobre a ótica que deduzem serem a certa. Que loucura isso! Quando na verdade é só manter a essência do ser em equilíbrio, que já vem pronta em cada um de nós. O primeiro processo de desenvolvimento da criança após o nascimento é o instinto de sobrevivência e se manifesta através da alimentação, seja ela através do peito da mãe ou da mamadeira. O primeiro sentido a se desenvolver, então, é o paladar. O segundo processo a se desenvolver é o contato. O calor corporal e o aconchego da mãe desenvolve a segurança, a proteção necessária que o recém-nascido precisa para se sentir seguro e continuar em equilíbrio. Após este processo, o bebê começa a se comunicar com o meio, que para ele é totalmente desconhecido. Apesar de escutar a voz do pai, sentir o seu amor enquanto se desenvolvia no útero, não teve contato físico com ele. Já o contato com a mãe está registrado no bebê devido ao tempo de gestação. O contato com o pai, familiares e com a própria mãe desenvolve o segundo sentido, o tato, através do colo que ganha, do carinho que recebe, o contato na hora da higiene corporal e quando a mãe segura as suas mãozinhas enquanto mama. E aqui tem um processo fundamental para que a criança continue em equilíbrio, que é desenvolver o contato sempre nas duas mãozinhas, pois uma corresponde ao lado direito do corpo, que desenvolve o lado esquerdo do cérebro, o racional, e a mão do lado esquerdo do corpo, que desenvolve o lado direito do cérebro, o emocional. Para as mães que amamentam no peito, fica mais fácil, pois dão de mamar nos dois seios. Mas para as que não amamentam, tomem o cuidado de apoiar seu filho nos dois braços na hora da mamadeira, para manter o equilíbrio dos dois polos. Neste gesto de acariciar e segurar as duas mãozinhas de seu bebê, você está mantendo o equilíbrio dele e que é nato em todo o ser quando nasce. Porém, ao longo da existência, nos foi ensinado a usar somente a mão direita, que corresponde ao lado racional do cérebro. Já se perguntaram o porquê? Deixe aqui nos comentários o seu parecer. Vou gostar de saber o que você pensa. Se vocês, pais, conseguirem se libertar das antigas crenças limitantes que lhes foi ensinado e se abrirem para novos conceitos, conseguirão atingir patamares muito maiores de entendimento que nunca antes foram proporcionados ao conhecimento e entendimento de vocês. A vida vai muito além de nascer, crescer e morrer. A vida é uma bênção para quem busca o conhecimento, o entendimento e a prática dos processos que compõem essa maravilhosa experiência que é viver. E a oportunidade de compreensão de novos conceitos está aqui, à sua disposição,
para aqueles pais que procuram evoluir e buscam novas percepções da vida para si e para a educação e desenvolvimento de seus filhos. E quanto mais evoluídos e conscientes os pais se tornarem, mais conseguirão entender e aceitar as almas evoluídas que estão encarnando para o projeto evolutivo da Terra e desenvolverem um relacionamento de compreensão e respeito mútuo no convívio. O terceiro processo a se desenvolver é o contato do olhar. Quando você pegar seu filho ou sua filha no colo, olhe em seus olhos para transmitir tudo o que você acha importante. Mesmo que o bebê mantenha os olhinhos fechados, ele sente a energia de amor emanada pelos olhos dos pais. Transmita através do seu olhar o amor que sente e expresse com suas palavras a felicidade por ser mãe, a felicidade por ser pai. O amor, o carinho, a informação, a educação, os ensinamentos e sim, os limites. Quando seu filho for crescendo, coloque-se sempre na estatura dele para conversar com ele. Essa técnica foi desenvolvida por Thomas Gordon, um psicólogo norte-americano, e se chama escuta ativa, que significa que ao entrarem em contato com os olhos do seu filho, você estabelece um contato visual mais profundo, fazendo com que ele preste atenção em você. Esta comunicação profunda atinge a alma do seu filho e vocês se comunicam em um patamar de igualdade, estabelecendo assim uma comunicação mais efetiva na situação que você queira transmitir ou esclarecer. Assim, a criança sente-se mais segura para se expressar e aceita vocês, pais, como um colaborador de seu desenvolvimento e não uma ameaça. Pois quando você olha o seu filho de cima, você exerce o poder de coerção sobre seu filho, dizendo eu mando, e desperta o medo nele. Esta metodologia já é ultrapassada, pois o seu efeito estamos colhendo hoje na sociedade atual. Esse poder afronta a alma de seu filho, tornando-o um filho rebelde. Lembre que falei para se comunicar como se fosse um adulto? Quando olha em seus olhos, você se comunica diretamente com a alma ali presente e conquista o respeito de seu filho. Ele se reportará com respeito em relação a você. Esta é a segunda lei universal, a lei da correspondência. Uma atitude calma gera a mesma reciprocidade. Este é o significado da frase, tal pai, tal filho. Como você agir com ele, assim ele aprenderá e agirá. Por hoje, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Muito amor e muita luz no coração de todos. Visite o site filhodeouro.com. Se inscreva no canal do YouTube e deixe o seu joinha. Compartilhe para o conhecimento se espalhar. Obrigado por acompanhar mais este vídeo de autoconhecimento.